Estamos estudando a Grande Depressão. E nós vimos até o momento o que foi a Grande Depressão. Por que ela aconteceu? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A partir de agora a gente vai analisar quais foram as razões mais profundas dessa depressão econômica, dessa tragédia econômica que provocou a ruína de tantos nos Estados Unidos da América e no mundo, provocou a ruína, a hiperinflação lá na Alemanha, coisa que a gente vai estudar mais adiante, provocou a ascensão dos regimes totalitários na Europa, do Hitler, do Mussolini, enfim. Quais foram as razões da Grande Depressão? Por que aconteceu a Grande Depressão? A maioria dos historiadores apresentam 3 razões profundas para a ocorrência da Grande Depressão. São elas: primeiro, a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Segundo, a crise agrícola. A prosperidade dos anos 1920 estava ligada à indústria. A agricultura nunca esteve em alta. A agricultura esteve em crise durante toda a década, durante todo o período chamado de anos felizes. Não eram anos felizes para a agricultura. A agricultura passou todo esse tempo em crise. Em terceiro lugar, terceira razão, foi a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado internacional. Vamos entender cada um desses fatores individualmente. Primeiro fator que nós citamos aqui, que a maioria dos historiadores concordam ter sido razão que provocou a Grande Depressão, foi a concentração da riqueza nas mãos de poucos. Vejam esses números. Em 1929, 13% da população dos Estados Unidos da América possuía 90% da riqueza nacional. A concentração de riqueza era grande. 13% da população possuía 90% da riqueza. 21% da população americana recebia apenas $83 por mês, para que a riqueza ficasse concentrada nas mãos de 13%. Mas isso é coisa de comunista, né? Isso é coisa de socialista? Não, não é não. Isso é coisa real para ser analisada e para que a gente aprenda com a história. Toda vez que a concentração de riquezas acontece, toda vez que a riqueza fica concentrada nas mãos de poucos, isso fatalmente vai provocar crise econômica, mais dia ou menos dia. Então, vejam bem, 21% da população americana recebia apenas $83 por mês, o que era insuficiente para atender à necessidade mínima de um indivíduo. Então, na década de 1920, os salários dos trabalhadores da indústria e do comércio se mantiveram comprimidos, se mantiveram baixos. Os economistas americanos, os empresários americanos, nem sequer ou não perceberam ou não quiseram perceber que estavam dando checkmate na sua própria economia. Ou seja, aquele lance do xadrez que quebra, que tira a ação, que põe fim ao jogo. Os empresários, sem perceber, estavam dando checkmate em si mesmos. Porque com o salário do trabalhador comprimido, o poder de compra diminuía. E diminuído com o poder de compra, isso gera acúmulo de estoques. Acúmulo de estoque porque o produto não está sendo vendido porque não tem quem compra, não tem quem tem dinheiro para comprar. E a produção continua acontecendo. Quer dizer, é lógico que chegará um momento em que isso vai explodir. Você continua produzindo, continua estocando, continua não tendo gente para comprar, o salário continua baixo. Se tivesse algum economista mais corajoso e menos ortodoxo no governo, certamente, ao perceber isso, tomaria atitude. Qual seria a atitude? Para evitar a crise aqui. Uma atitude que foi tomada recentemente, eu não vou nem citar por quem, aqui no Brasil.
se queremos acabar com a crise, é preciso colocar o dinheiro na mão de quem consome, na mão de quem trabalha e consome. Ao consumir o dinheiro, usando o dinheiro para consumir, vai provocar um círculo glorioso que evitará as crises. Mas não foi o que aconteceu. Nos Estados Unidos da América, durante os anos felizes, o poder de compra estava diminuído, porque o salário estava comprimido. Isso gerou acúmulo de estoques. Então, o primeiro fator da Grande Depressão foi a grande concentração de riqueza e os salários do trabalhador comprimido e insuficiente para a compra. Segundo fator, que a maioria dos historiadores concordam que gerou a Grande Depressão, foi a crise agrícola. Durante toda a década, todos os anos felizes, a economia americana foi próspera para o industrial, para a cidade, o empresário da cidade. Para o agricultor, teve nada de prosperidade, esteve em crise durante todo o tempo. O que aconteceu foi o seguinte: o campo nos Estados Unidos tiveram mecanização e eletrificação. Isso faz com que o agricultor produza muito acima da capacidade de consumo. A lei da oferta e da procura simples é aplicada aqui, porque se tem muito produto para ser vendido e tem pouca gente para comprar, o preço desse produto despenca, o preço desse produto diminui. Então o preço dos produtos agrícolas mantiveram-se baixos, obrigando os agricultores a pegar dinheiro emprestado aos bancos, colocando a sua terra, seu campo, sua terra produtiva, como garantia de pagamento caso ele não conseguisse pagar o empréstimo.